Beleza, galera? Vamos para nossa aula de correção, finalizando aí o bimestre, certinho? Se Deus quiser também essas aulas não presenciais. Vamos ver o que vai esperar pra gente aí durante esse período aí de julho, tudo bem? Correção do dia 8, aula de porcentagem. Foi uma aula tranquila, foi uma atividade que eu acho que foi uma das mais fáceis que foi passado para vocês aí da terceira. Então, é, vou tentar mostrar outras maneiras além da que foi resolvida aqui. Na semana passada, o quilograma do feijão em um supermercado custava R$ 3,50. Nessa semana, o preço desse feijão sofreu um acréscimo de 20%. Quando passou, quanto passou a custar o quilograma do feijão nesse supermercado? Então, se ele sofreu um acréscimo, aumentou 20%. 20% é 20 sobre 100, certo? Então, olha só, 20% sobre 100 você pode simplificar a 2 sobre 10, que daria o que? 1 sobre 5, dividindo por 2, dividindo por 2. Então, você queria calcular o que? 20% de 3,50, certo? Seria 20% de 3,50. Então você teria que calcular de qual maneira? 20% vezes o 3,50. Então 20% eu coloquei aqui que seria 1 sobre 5 de 3,50. Então ficaria 3,50 dividido por 5. Por isso que eu usei fração. Divisão, aqui eu acho que muitos alunos teriam dificuldade. Eu teria que cortar aqui e colocar 2 zeros. Não dá. 0, vírgula. Aumentei mais um zero aqui. Aí você colocaria 7. 7 vezes 500, 3.500. 0,70. Deu o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado. Mas aqui, multiplicar 3,50 por 0,2, eu achei que era mais fácil. Tá bom? Aqui dá 0, 10, vai 1, 6 mais 1, 7. Certo? 0, 0, 0. 3 casas decimais, 3 casas decimais. Daria 0,70. Estou colocando 0,70, 70 centavos, porque estou falando de reais, estou falando de dinheiro. Então o acréscimo foi de 70 centavos. Então, se custava R$ 3,50 mais 70 centavos, foi para R$ 4,20. E você poderia fazer por regra de 3, outras maneiras aqui que a gente poderia pensar, mas não vou corrigir de todas as maneiras possíveis, senão não seria o objetivo dessa aula aqui. Mas se deu o mesmo resultado, com certeza o seu caminho também está correto. Marina quer comprar uma mochila que custa R$ 60, mas para o pagamento à vista, a loja oferece um desconto, então agora vai ser menos de 5 centavos. Oh, desculpa, de 5%. Se Marina optar por esse pagamento à vista, quanto ela vai pegar? Então, primeiro você tem que calcular 5% de 60. Você pode aqui, ó, nem simplificar, que tem dificuldade. 5 vezes 60 dá 300 sobre 100. 300 dividido por 100 dá 3 reais. Foi o que eu fiz aqui. Mas eu peguei, em vez de usar fração, usei número decimal. 5 dividido por 100, 0,05. Então, o desconto de 3. Então, você vai pegar os R$ 60, que era o preço inicial, menos o desconto, que é 3, você vai pagar R$ 57. Tá certo? Numa competição de tiro ao alvo, um atirador, a cada 8 tiros disparados, ele consegue acertar 2. Qual o percentual de tiro? Então, pessoal, você pode falar que 8 a 100%. Uma das ideias, certo? 2 seria x, multiplicando cruzado. 8x é igual a 200. X é igual a 200 dividido por 8.
200 dividido por 8, que dá 2, que dá 16, sobra 4. 40 dividido por 8, 5. Daria 25%. Ou, certo? Ele acerta o que? 2 em 8. Se ele acerta 2 em 8, 2 dividido por 8, 0,25. Vezes 100 daria o 25%. Mas, Fabinho, e esses 40 tiros aqui? Vamos pensar com esses 40 tiros aqui. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Para pensar nisso aí. Então, se em 8 ele acerta 2, em 40 ele acertar x. Primeiro você ia ter que calcular essa quantidade. 8x é igual a 80. X é igual a 80 dividido, então ele acertaria 10, certo? Então 40 seria todos, 100%. 10 seria quantos por cento? Multiplicando cruzado. 40x é igual a 1000 dividido por 40. 100 dividido por 4. Também daria o 25%. Mas o que você tem que pensar? Se em 8 ele acerta 2, ele ia manter esse percentual de acerto. Usar essa ideia do 40 aqui era desnecessária, mas quem utilizou também está correto. Belezinha? Anderson comprou 120 figurinhas para o seu álbum. Porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem, certo, do total de figurinhas que ele comprou. Pessoal, então como você quer? Você tem isso aí, como eu fiz no anterior, certo? 2 erros, 2 acertos em 8. Então, 72 figurinhas em 120. Fazendo essa divisão, daria 0,6, que é igual a 60%. Mas você poderia pensar de outra forma? Foi assim que a gente fez. Qual seria outra maneira de você pensar? Pessoal, a gente apaga aqui porque não tem espaço, mas você pode voltar, pausar o vídeo, copiar a correção e tudo mais aí, certo? Aqui você poderia pensar o quê? O total seria 120, então o total é 100%. 72 vale quanto? X. 120 x 72 vezes 100, aumenta 2 zeros. X seria 7.200 dividido por 120. Daria 60 também. 60%. Letra C. O caminho que você vai seguir não importa, como eu falei para vocês aí. Essa atividade foi bem fácil, bem tranquilo para vocês, certinho? Agora vamos para a última atividade, que vai ser dia 23, né? Estou corrigindo antes, aqui hoje, é dia 18 ainda, mas tudo bem. É bom que quando surgir as perguntas fica mais tranquilo para mim. No lançamento de 2 dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Pessoal, a gente está trabalhando bastante com a ideia da revisão de probabilidade, certo? Que cai bastante aí quem for fazer Enem, e presta bastante atenção nisso aí, que é fácil. São exercícios que caem com bastante frequência e são tranquilos. Como eu falei para vocês, probabilidade, você tem que calcular o espaço amostral, que é tudo que pode acontecer, certo? E o que você quer que aconteça. Lembrando-se que aqui eu usei o princípio fundamental da contagem, certo? Se você está lançando um dado 2 vezes, certo? Ou nesse caso aqui vai ser 2 dados diferentes. O primeiro dado ele tem 6 possibilidades, certo? De 1 a 6, e o segundo dado também de 1 a 6. Então, o total, se você fosse fazer o espaço amostral, quem lembra, ano passado mostrava, que faz gigantesco, teria 36 opções, certo? De resultados. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, e assim sucessivamente. São esses os resultados possíveis.
Então são 36 resultados possíveis. Mas o que eu quero que aconteça? Que a soma seja igual a 6. A soma igual a 6, olha só, eu já destaquei. 1 com 5, 2 com 4, 3 com 3, 4 com 2, 5 com 1. E 3 com 3? Não, aí não dá para diferenciar os dados, certo? Se falasse que os dados poderiam ser diferenciados, até que a gente poderia pensar de outra maneira aqui, tá bom? Mas o 3 com 3 não repete. Você ia ver lá que quando você faz a distribuição do espaço amostral, esse 3 com 3 só aparece uma vez. E esses resultados aparecem. Então, aqui, o que eu quero que aconteça, que é o evento, é chamado de evento, então o número de elementos do evento é o quê? É 5. Probabilidade é o que eu quero, certo? Sobre o que pode acontecer. O que eu quero é 5 sobre 36. Prontinho. Acabou. Primeiro exercício. Segundo exercício. Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 até 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determina a probabilidade de se retirar uma bola, certo? Com o número das seguintes condições. Letra A, número par. Pessoal, olha só. De 1 a 15, quais são os números pares que você tem? Está aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números pares, certo? Em quantas bolas? Em 15 bolas. De 1 a 15 você tem 15 bolas, certo? Então a probabilidade de você tirar um número par são 7 chances em 15, que é aproximadamente 47%. Você dividindo 7 por 15 dá 0,47, alguma coisa aí. Tá certo? Se você dividir, dá aproximadamente 47%. Depois, na letra B, ele quer que seja o quê? Primo. Primo, pessoal, são os números que têm dois divisores, certo? O 1 e ele mesmo como divisor, mas tem que ter dois. Por isso que o 1 não entra como primo, ele só tem 1. E 1 é ele mesmo. Então, ele só tem aqui um divisor, por isso que o 1 não é primo. Então, nós temos primos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. De 1 até 15. É claro que nós temos mais números primos aí para frente. Nós temos então quantos números primos aqui? 6 números primos. Continuo com o total de bolas. Então, 6 chances em 15. Mas Fabinho, você já não tirou uma bola? Não, ele está falando de eventos independentes, certo? Qual que é a chance dele ser par? Na retirada é somente de uma bola. Qual que é a chance dele ser primo? Depois agora ele vai para a letra C. 6 sobre 15 aqui, certo? Que dá 40%, tá, pessoal? Na letra C é par ou primo, certo? Olha só, par ou primo. Então, quais são os números pares ou primos? Então, eu coloquei todos os números pares e todos os números primos, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14. Certinho? É um ou outro, então juntei os dois. Deu um total de 12 números, pares ou primos, certo? Então, daria quantas chances? 12 chances em 15. 12 chances em 15 já foi para quanto? 80% de chance disso acontecer. A letra D, par e primo. Agora é diferente. Tem que ser par e primo ao mesmo tempo, pessoal. Tem que acontecer as duas coisas, uma e outra. Não uma ou outra. Uma e outra você pegou tudo, certo? Uma e outra tem que obedecer as duas ideias. Aí o que você sabe lá, olha aqui. Os números primos, a letra B, que você pegou aqui, único par. O número que é par e primo ao mesmo tempo é o número 2. É o número 2. Então, o único número que é par e primo ao mesmo tempo, tem muito em 15, é o número 2. Então, só tem uma chance em 15 disso acontecer, que é de sair o número 2, que é aproximadamente de 7%. Belezinha? Então, cada um tinha que ser analisado aqui de uma forma nesse exercício.
3. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 bolas amarelas. Qual a probabilidade dessa bola ser verde? Então, total de bolas: 5 bolas verdes e 7 amarelas. 5 mais 7, eu tenho 12 bolas, é o total, certo? Então, probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Ser verde. Eu tenho 5 chances de ser verde. Ser verde não, ser verde. 5 chances em 12. Então, a probabilidade seria 5 chances em 12. Aqui, se quem quiser colocar em porcentagem, também pode colocar. É só dividir 5 por 12 aí, põe decimal, depois põe em porcentagem, tá? Alguns eu coloquei, outros não. Novamente, vamos para o lançamento de dados aqui no 4. 2 dados vão ser lançados ao mesmo tempo. Qual que é a probabilidade dos números iguais voltado para cima? Então, olha só. Como eu falei lá no primeiro exercício, você tem 36 possibilidades de resultados. Como eu falei lá, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6. 1 com 7 não pode sair, né, pessoal? 2 com 1, 2 com 2 e assim tudo. Então, isso daria um total de 36 pares, vou chamar de pares porque são 2 dados, certo? Possíveis de se formar. Desses, quais são os que têm as faces repetidas? Seria então o 1 com 1 com 2, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5 e 6 com 6. Tem 6 chances disso acontecer, certo? Então, número de eventos que nos interessam, o que eu quero que aconteça, sobre o número de total que pode acontecer. Então, o que eu quero que aconteça 6 sobre 36, que dá aproximadamente 16,66%. Quem quiser arredondar, pode colocar aproximadamente 17%. Qual a probabilidade de tirar um AIS? Então, olha só, pessoal. Ao acaso de uma carta de um baralho de 52 cartas. Como eu falei, assim, o exercício hoje em dia, eu falei isso ano passado para vocês, são bem específicos. Ele fala a quantidade de cartas, você não é obrigado a entender sobre o baralho, que possui 4 naipes, então está falando a quantidade de naipes, que você ainda falar copas, pau, ouro, espadas, sendo que cada um contém um ás em cada naipe. Então, aqui ele descreveu um pouquinho sobre o baralho para você. Então, qual a probabilidade de tirar um ás? Se eu tenho 4 naipes e um para cada, então eu tenho 4 ases. Um ás para cada naipe. Então, temos 4 naipes, logo temos, certo? 4 ases. Um total de 52 cartas. 4 sobre 52. Dividir por 4, dividir por 4. Dá 1 sobre 13. Foi o que eu fiz, simplificando aqui por 4. Último. Sorteando-se um número de 1 até 20, qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 2? Então vamos lá. Quais são? Total, certo? De 1 a 20 eu tenho 20 números. Esse aqui é o total. Seria o espaço amostral. Qual que é o evento? Ser par. Quais são os números pares? É metade, são 10, é claro. Então, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, 12, 14, 16, 18 e 20. São 10. Então, eu tenho 10 chances em 20, que é a metade. Então, a metade é o quê? É 50%. Você tem 10 sobre 20. Pode simplificar por 10, simplificar por 10, que seria 1 sobre 2. Meio, 1 sobre meio, ou 50%, que é 0,5, né? Vezes 100, você chegaria aos 50%. Belezinha? É isso mesmo. Acabou a atividade. Encerrou, por enquanto, o nosso bimestre. Espero encontrar vocês em agosto. Se não for presencialmente, a gente vai continuar com este tipo de aula aqui,
com um conteúdo já um pouco diferente. Já volto para o conteúdo da terceira série. Vou falar para vocês aí, eu espero iniciar agosto falando sobre números complexos para vocês. Abraço, até breve.